Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula especial preparada com muito carinho para vocês. Hoje vamos desvendar um segredinho que faz toda a diferença no resultado final dos nossos projetos, o famoso text dos fios. Vamos juntas explorar o universo dos fios e descobrir como escolher o ideal para cada criação. Sinta-se à vontade para comentar, perguntar e compartilhar suas experiências aqui nos comentários. Afinal, essa comunidade é feita por e para apaixonados por amigurumi como nós. Olhem só que gracinha esses corações. Todos eles foram feitos seguindo exatamente a mesma receita, com o mesmo número de pontos e carreiras, mas percebem como eles têm tamanhos diferentes? Essa mágica acontece por causa de um número que muitas vezes passa desapercebido, mas que é um verdadeiro guia na hora de escolher os nossos fios: o tex do fio. Todos os novelos possuem esta informação na embalagem, o que é muito importante. Este coração rosa foi feito com um fio amigurumi, que possui um tex de 492. Mas afinal, o que significa esse tal de tex? O tex indica a espessura do fio. Ele representa quantos gramas o fio pesa a cada 1000 metros. Quanto maior o tex, mais grosso é o fio. Exatamente. O tex nos diz quantos gramas um pedaço de 1000 metros desse fio pesa. Então, um tex de 492 significa que 1000 metros desse fio pesam 492 gramas. Isso nos dá uma boa ideia de espessura do fio. Agora observem este outro coração, feito com o fio amigurumi soft. Ele tem um tex de 434. Vejam como ele tem um tex com pouca diferença do fio amigurumi de 492, e por isso ficou com praticamente o mesmo tamanho que o feito com amigurumi tradicional. Utilizei a mesma agulha para os dois. Isso acontece porque a diferença do tex é pequena, o que mudou mais aqui foi a textura do fio. E aqui temos um coração feito com o fio amigurumi Max, que tem um tex bem maior, de 1181. Notem como ele é o maior dos três. Um tex mais alto resulta em um fio mais grosso e, consequentemente, em um amigurumi maior. Então, dependendo da receita, o amigurumi ficaria gigante com esse fio. E seguindo a mesma lógica, este coração feito com o fio Anne, que tem um tex de 295, é ainda menor que o coração feito com o amigurumi Soft, pois é um fio mais fino do que este. Notaram a diferença? Já este feito com o fio Charme tem um tex de 378, fica um tamanho intermediário entre o Soft e o amigurumi tradicional. Se colocarmos todos eles assim, podemos ver que ele ainda é o intermediário entre o Anne e os outros dois. E agora vamos para um fio um pouco diferente, o Barroco 6. Ele tem um tex de 885. Olhem a diferença de tamanho. Ele é bem mais encorpado, ideal para peças maiores ou com uma textura mais rústica, lembrando que o Barroco é um barbante, mais utilizado para tapetes e eu não utilizo em amigurumis, e nem aconselho. E para finalizar, então, a nossa demonstração, temos aqui o fio Balloon Amigo, com um tex de 333. Veja como ele resulta em um coração delicado e menorzinho, mas com tamanho próximo dos fios amigurumi tradicional e o soft. O que muda é a textura, que se parece com o soft, mas textura é um tema para uma próxima aula. Viram só que interessante? Usando a mesma receita, mas fios com techs diferentes, podemos criar amigurumis de tamanhos bem distintos. Esta informação é super útil na hora de escolher o fio ideal para o seu projeto, dependendo do tamanho que você deseja alcançar e a textura que você procura. Estes foram apenas alguns exemplos de fios. Eu ainda utilizo bastante o Duna e existem diversos no mercado. Lembre-se que o tex é apenas uma das informações importantes na embalagem do fio. Também devemos considerar a composição, algodão, acrílico, etc. E a agulha recomendada pelo fabricante. Eu vou deixar aqui no card a aula do chaveiro de coração, que foi a receita que eu utilizei para fazer esses corações. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e que vocês se sintam mais confiantes para explorar diferentes fios em seus amigurumis e saber qual fio poderá utilizar caso queira seguir uma receita aqui do canal, mas precise que o amigurumi fique maior ou menor do que o apresentado nas aulas, o que é uma dúvida recorrente aqui de vocês. Agora me contem, qual desses fios vocês mais gostam de usar? Deixem aqui nos comentários e compartilhem suas experiências. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!